Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Quero agradecer a todos do fundo do meu coração que estão compartilhando, dando o seu joinha. Continua abençoando o canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O tema da mensagem: o arrependimento segundo o coração de Deus. Arrependimento é de origem grega, metanoia, e significa conversão, tanto espiritual como intelectual. Mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos e mudança de caráter. O verso 1. A glória do Senhor refere-se a uma manifestação genuína e visível da promessa e do esplendor de Deus. 1 Reis, capítulo 9, 3. Deus responde às orações de Salomão. Declarou que ele tinha ouvido e atendido às orações. Iria estabelecer a casa e seu reino, somente se o povo e o rei permanecessem fiéis, não se apartando dos mandamentos do Senhor. Verso 14. Se o meu povo se humilhar, orar e se converter, o castigo que Deus envia ao seu povo em tempos de declínio moral e de indiferença espiritual e de parceria com o mundo é a seca, a esterilidade e a peste. A promessa de Deus feita a Israel é aplicável ao povo de Deus em qualquer época. Primeiro, humilhar. O povo de Deus deve reconhecer as suas faltas, manifestar tristeza pelo pecado e renovar seu compromisso de fazer a vontade de Deus. É reconhecer nossa pobreza espiritual. Isso é o significado de humilhar. 2. Orar. O povo de Deus deve clamar intensamente e lhe pedir misericórdia. Deve depender totalmente de Deus e confiar nele para sua intervenção. A oração deve ser fervente e perseverante até Deus responder do céu. 3. Buscar a minha face. A igreja deve, com muita dedicação, buscar a Deus de todo o seu coração e desejar ardentemente a sua presença. 4. E se converter dos seus maus caminhos. O arrependimento deve ser com toda sinceridade, abandonando o pecado e todas as formas de idolatria, renunciar ao mundanismo e chegar-se a Deus pedindo misericórdia, perdão e purificação. Então eu ouvirei e perdoarei
e sararei. Quando são cumpridas todas as exigências da parte de Deus para o avivamento e a renovação espiritual do povo de Deus, Deus abençoa com as seguintes promessas. Primeiro, Deus desviará a sua ira do seu povo, ouvirá o seu clamor e atenderá a sua oração. Aí está a primeira evidência do verdadeiro avivamento. É Deus começar a ouvir a oração e responder, e a manifestar compaixão pelo seu povo. 2. Deus perdoará o seu povo, purificá-lo-á dos seus pecados e restaurará entre eles o seu favor, a sua presença e a sua paz verdadeira, justiça e poder. 3. Deus sarará o seu povo e sua respectiva terra, derramando novamente chuvas, ou seja, favor e bênçãos físicas, e o Espírito Santo trazendo despertamento espiritual entre o povo de Deus. Salmos número 32. A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. 1. As únicas pessoas felizes são realmente aquelas que receberam de Deus perdão dos seus pecados. E por isso, a culpa das suas transgressões não pesa mais sobre os seus corações e mentes. Quando são cumpridas e a consciência está em paz. Verso 3 e 4. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Estes versículos mostram a agonia e a penalidade que o pecado oculto produz. Quando Davi ocultou o seu pecado e não o reconheceu diante de Deus, perdeu as coisas mais valiosas da vida: a saúde, a paz de espírito, a felicidade e o favor de Deus, e experimentou a culpa e o tormento interior como castigo divino. Verso 5. Confessei-te o meu pecado. Reconhecer e confessar o pecado com um coração sincero e arrependido sempre trará o perdão gracioso da parte de Deus, a remoção da culpa e da dádiva da sua presença constante. Verso 8. Instruir-te-ei. O Senhor promete instruir e guiar o justo perdoado, que tem um espírito dócil, que se compraz na presença e propósito de Deus, que confia nele, que se regozija nele e que continua em retidão de coração. Com essa instrução, ensino e direção, é impossível o justo fracassar. Verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais precisam de cabresto, são dominados. Outra sorte, não te obedecem, já que esses animais devem ser refreados,
então deve ser refreado todo crente obstinado. Verso 10 e 11. Esse provérbio sapiencial, ou seja, sapiencial, sabedoria, apresenta dois caminhos. Primeiro, o caminho da tristeza, para aqueles que persistem no pecado, e o caminho da bênção, para aqueles que confessam o pecado e os abandonam, e que creem no Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 7 e 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aqui o apóstolo Paulo identifica dois tipos de tristezas. Primeiro, a tristeza autêntica causada pelo pecado, que leva ao arrependimento. Consiste numa mudança de atitude que nos leva a se levantar contra o pecado e voltar-se para Deus. Esse tipo de arrependimento nos leva à salvação. Para o apóstolo Paulo, o arrependimento do pecado e a fé em Cristo são responsabilidades humanas quanto à salvação. Então, o arrependimento e a fé em Cristo são de responsabilidade do ser humano. 6. Por outro lado, os que não se arrependem devido às consequências do seu pecado e se entristecem muitas vezes. Tristeza conduz à morte, ou seja, tal tristeza conduz à morte e à condenação eterna, porque não há o verdadeiro arrependimento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Refere-se àqueles que estão contra o verdadeiro servo de Deus e da doutrina verdadeira, esperando que aqueles que estão errados se arrependam e reconheçam a verdade. Qual verdade? A verdade da cruz. Verso 26. E tornaremos a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Se alguém colocar a sua fé e esperança em algo que não seja Cristo e a cruz, então tem caído na armadilha do diabo, o qual é algo muito sério, em que a vontade dele estão presos. Mateus capítulo 7, 21. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus ensina que cumprir a vontade do Pai é uma condição prévia para a entrada no reino dos céus. Todos nós que queremos um dia morar com Deus, é importante, é necessário a obediência. Obedecer é melhor do que sacrifício. Obedecer é melhor do que holocausto. Deus não quer sacrifício de tolo. Ele quer que obedeça. E todos aqueles que foram renascidos
que tem a marca do sangue de Cristo sobre a sua vida, tem prazer e alegria em obedecer a Deus e ser totalmente guiado pelo Espírito Santo. Não tem dificuldade de se humilhar diante do Senhor e reconhecer os seus pecados, quando assim é importante que venha reconhecer. Está sempre pronto para se arrepender e continuar a sua vida. Por isso, é importante, toda vez que o Espírito Santo tocar no teu coração, você precisa arrepender-se e pedir perdão a Deus, para que as suas vestes sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro, não sejam salpicadas com o sangue do pecado, da desobediência. O arrependimento, segundo o coração de Deus, quando você erra o alvo, você se arrepende, é sensível ao toque do Espírito Santo, reconhece os seus erros, tem se humilhado diante do Senhor, tem lavado e purificado as tuas vestes diariamente. Como está as tuas vestes espirituais? Como é que está a tua vida espiritual? Eu vou estar orando por você e a tua família neste momento. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, Deus grande e poderoso, não há Deus como Tu, ó Pai. A Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Nada pode impedir o Teu agir na terra dos viventes, meu Pai. Aí está a ministração da Tua palavra, uma palavra pura, uma palavra gloriosa, meu Pai. O arrependimento segundo a vontade e o coração de Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ensina teus filhos a se humilharem diante de ti, ó Pai, a terem um coração aquebrantado e humilhado, meu Pai, que quando o Senhor pecarem, Pai, possam se humilhar diante de Ti, Pai, e venha pedir perdão pelas suas falhas, pelas suas faltas, Pai, e continuar de pé diante de Ti, seguindo essa jornada, meu Pai, porque o caminho é longo, ó Pai, e precisamos estar de pé diante de Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor. E para permanecer na senda da santificação, é necessário estar vigiando, ó Pai, é necessário estar atento, meu Pai, e quando for o Teu Espírito Santo revelar, é necessário se arrepender, é necessário se humilhar diante de Ti, meu Pai, para que os pecados sejam perdoados, para que sejamos sarados, meu Pai, e possamos continuar a nossa jornada aqui na terra. Que Tu venha despertar a Tua igreja, Pai, que aprenda a se humilhar diante de Ti, a descer à casa do oleiro, meu Pai, a se esvaziar-se totalmente, meu Pai, a despir-se de todo orgulho, egoísmo, vaidade, soberba e presunção. Oh, meu Deus querido, assopra com Teu Espírito Santo o sopro do avivamento, o sopro do arrependimento, meu Pai, que venham se humilhar diante de Ti com as lágrimas nos seus olhos, meu Pai, e um coração contrito e arrependido diante de Ti. Faz um grande avivamento, um grande despertamento na vida do Teu povo, e operas de maneira gloriosa, meu Pai. Sabemos que os tempos são maus e precisamos estar de pé diante de Ti, ó Pai, porque a Tua palavra diz que no abrir e piscar de olhos o Senhor há de arrebatar a Tua igreja. Por isso eu Te glorifico, ó Pai. Quero agradecê-lo por tudo, ó Pai, pelo Teu amor, meu Senhor, incondicional, incomparável, imensurável, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia, Pai, e elas não têm fim, elas são eternas. Oh, meu Deus amado,
Continua guiando o teu povo, continua dirigindo a tua igreja, continua fazendo um grande mover do teu Espírito Santo. Que a tua igreja venha ter conhecimento de ti, venha ter intimidade contigo, venha aprender a ouvir a tua voz, meu Pai. Eu quero agradecê-lo por tudo, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão colaborando, estão ajudando. O canal tem crescido, então louvo a Deus pelas suas vidas e te peço, continua compartilhando, tá bom? Continua, porque tem muitas pessoas carentes precisando ouvir a palavra de Deus. Por isso, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação, em o nome de Jesus. Amém.